Saudações, caro estudante. Seja bem-vindo a mais uma aula de operações turísticas. Hoje vamos falar ainda no segundo tema, que é sobre as novas tendências de distribuição turística no setor do turismo. Vamos falar de sistemas de distribuição eletrônica. Mais concretamente, vamos entender o histórico da evolução do sistema de distribuição eletrônica. Vamos descrever os sistemas de reserva por computador e os sistemas globais de distribuição. Vamos discutir um pouco sobre a importância dos sistemas de distribuição eletrônica para o setor do turismo na atualidade. Nós vivemos numa sociedade em constante evolução. Desde os tempos da sociedade industrial, houve a pré-industrial, depois a industrial, tivemos a sociedade pós-industrial, que agora está no processo de transição para a sociedade de informação. Na sociedade industrial, tem-se acesso aos bens produzidos por outros. Na sociedade pós-industrial, temos acesso aos serviços prestados por outros. Na sociedade da informação, temos acesso à informação gerada por outros. Portanto, a sociedade industrial estava virada para os bens produzidos, a sociedade pós-industrial está virada para os serviços e a sociedade de informação está virada para a própria informação. Não significa que essas sociedades anteriores estão extintas. Elas ainda persistem, portanto, ainda há bens que são produzidos, ainda há serviços que são vendidos. Mas o foco atualmente é da sociedade de informação, o foco é a própria informação. É importante perceber esta evolução das sociedades no tempo para podermos perceber o que é que está a acontecer na cadeia de distribuição turística em relação ao aparecimento de novas tecnologias de informação. Nos mercados, em qualquer que seja o setor, tanto a procura como a oferta necessitam de informação atualizada com ou sem recurso a alguma tecnologia avançada. No setor do turismo, o desenvolvimento de sistemas computadorizados veio facilitar a produção e gestão das empresas turísticas em relação à gestão de reservas e dos seus próprios serviços que são fornecidos pelos provedores, mas também na criação de produtos turísticos em grande escala para um grupo cada vez maior de consumidores. Mas também houve um alargamento em termos de possibilidades para os consumidores finais, o que abre espaço para cada consumidor ter uma lista de opções e escolher o serviço que mais lhe convém ou que lhe impressiona melhor. Isto significa que há necessidade de voltarmos para trás para relembrarmos a dimensão da indústria turística. Portanto, a indústria turística é uma indústria que não pode funcionar sem informação. Daí que temos informação intensiva, não é? Para podermos caracterizar o produto turístico, porque o produto turístico tem suas características específicas, diferentes das características dos bens industriais ou dos serviços da sociedade pós-industrial. Portanto, trata-se da heterogeneidade, que é a primeira característica, onde percebemos que o produto turístico é complexo, a intangibilidade, que está relacionada com a impossibilidade de provar ou experimentar o produto turístico antes de chegar no destino turístico, não é? E também a característica sobre a perecibilidade, que é o caráter de não ser armazenável o produto turístico. Portanto, se nós perdemos uma noite no hotel que não conseguimos vender, nos 365 dias, aquele dia está fora do jogo comercial. Portanto, perante essas características do produto turístico, o processamento da informação é fundamental.
é preciso estar constantemente a processar a informação e a colocá-la disponível para o consumidor, né? E para isso acontecer, a informação deve ser comunicada através de vias próprias para que o turista ou o turista potencial possa ter acesso a essa informação. A pergunta que surge é como divulgar a informação através do uso de diferentes técnicas ou tecnologias existentes, não é? Portanto, na época passada, o ser humano usava técnicas rudimentares para fazer circular a informação. Sobretudo, usava o papel, usava correios, usava telefone, usava meios que foram evoluindo com o tempo. Mas, através do uso das tecnologias de informação atualmente disponíveis, já se pode falar de sistemas de distribuição eletrônica. A informação oportuna e precisa é fator crítico de sucesso não só para o desenvolvimento do turismo, mas também a chave para o êxito das operações turísticas. O uso de tecnologias de informação e comunicação tem implicações profundas para satisfazer a procura turística. Na época em que nós vivemos, que é da sociedade de informação, todos nós já sabemos o que está a acontecer em relação ao ser humano, que está cada vez mais a ficar dependente das plataformas digitais, mais concretamente das redes sociais, até dos órgãos de comunicação que se tornam cada vez mais digitais, rádio, televisão e por aí em diante. As tecnologias de informação e comunicação possibilitam a interconexão entre os consumidores, os intermediários e os produtores. Portanto, as tecnologias de informação e comunicação permitem a comunicação cada vez mais eficaz entre os diferentes membros da cadeia de distribuição turística, proporcionando ao mesmo tempo ferramentas para o desenvolvimento de estratégias de marketing. O desenvolvimento de redes computadorizadas de reservas e de distribuição eletrônica mediante a utilização dos chamados CRS e dos chamados GDS provocaram mudanças estruturais profundas na indústria turística, sobretudo no sistema de distribuição. Os GDS e os CRS são instrumentos essenciais para as operações de preparação, distribuição e marketing de produtos e serviços e destinos turísticos. Portanto, atualmente, essas ferramentas são muito usadas e trouxeram a revolução no sistema de distribuição tradicional que é conhecido. Criaram uma estrutura que permite a colaboração efetiva entre os agentes principais com vista à melhoria da satisfação da procura, disponibilizando-lhe o fornecimento instantâneo de produtos adaptados às suas necessidades. Evolução dos sistemas de distribuição eletrônica. Nos anos 60, companhias aéreas iniciaram o desenvolvimento de sistemas computadorizados para gerir a informação em seus negócios. A American Airlines e a IBM associaram-se para criar os sistemas de reserva por computador, os CRS, também chamados sistemas centrais de reserva ou ainda sistemas internos de reserva. No final da década de 60, em plena época da Guerra Fria, surgiu a necessidade de se interligarem os laboratórios norte-americanos que colaboravam com o Departamento de Defesa. O objetivo era partilhar recursos e garantir que, caso algum desses laboratórios fosse destruído, os restantes continuassem a funcionar e a comunicarem-se. Surgiu assim
uma rede que possuía 3 pontos de ligação, denominada por ARPANET. Este evento marcou o início da revolução que conhecemos nestes dias de hoje. Nos anos 70, os CRS eram apenas utilizados para informação de cada companhia aérea. A liberalização do tráfego aéreo nos Estados Unidos e outras companhias, as outras companhias também viram a necessidade de criar seus próprios CRS. Os CRS estendem-se às agências de viagens nos Estados Unidos. Portanto, há uma proliferação de CRS em diferentes tipos de negócio. A ARPANET aumentou exponencialmente o número de pontos de ligação com áreas científicas e acadêmicas. Nos anos 80, a necessidade de globalizar a oferta dá lugar ao surgimento de sistemas de distribuição global. Foi quando a ARPANET alargou ainda mais para grandes empresas, devido principalmente aos interesses comerciais de diferentes companhias e diferentes empresas no mercado. Nos anos 90, ocorre uma substituição do nome de ARPANET para Internet, devido à dimensão que a rede tomou, criando interconexão de redes em todo o mundo. Empresas fornecedoras de serviços turísticos estabelecem ligações de venda direta com os consumidores e também ligações entre empresas. Atualmente, a internet, ou a net, como é designada vulgarmente, na net, tem-se acesso a tudo o que se possa imaginar, da informação à cultura, do lazer ao consumo, sempre de forma expedita, rápida, direta e ou objetiva. GDS e CRS. Passemos a falar de GDS e CRS. Sistemas de reserva por computador. O que são? Trata-se de sistemas informatizados, integrados ou não, cujo principal objetivo é gerir e armazenar as transações ou reservas relacionadas com as viagens, aluguéis de viaturas, alojamento, entre tantos outros serviços, incluindo os de entretenimento. Geralmente pertencem a produtores e fornecedores de serviços turísticos e principalmente a cadeias hoteleiras e companhias de aluguer de veículos. Fornecem uma central de reservas aos hotéis integrados, como é o caso de Holiday Inn, como é o caso do Grupo Pestana, de Carlton Hotel, de tantas outras companhias fornecedoras de serviços de alojamento. Trata-se também de uma base de dados que permite a uma organização gerir o seu inventário e torná-lo acessível aos parceiros do canal de distribuição. O sistema de distribuição global, então, o que são? São sistemas informáticos que conectam os produtores de produtores turísticos com os seus distribuidores, que se convertem, por sua vez, nos seus principais usuários e, em alguns casos, com os consumidores finais. Portanto, um sistema de distribuição global garante a conexão de diferentes sistemas de reserva computadorizados. Portanto, um GDS ou SDG garante a conexão de
SRCs ou CRS. O que os difere dos CRS? O que os difere dos CRS? Portanto, os GDS são diferentes dos CRS porque por causa da maior abrangência em relação aos CRS. Portanto, os GDS têm maior abrangência em relação aos CRS. Portanto, são virados tanto para a comunicação entre os produtores, os fornecedores, entre estes e os intermediários e com os consumidores, criando uma cadeia complexa que permite uma oferta cada vez maior. O sistema de distribuição global, SDG. Podemos pensar que o SDG ou GDS são como grandes motores de busca na rede global de distribuição eletrônica, exemplo de Google, não é? Enquanto que os sistemas de reserva em computador pode-se pensar que são pequenos aplicativos específicos adaptados para produzir ficheiros de natureza diferente no contexto da distribuição turística eletrônica. Por exemplo, o PDF, o PowerPoint, o Excel, o Word e tantos outros aplicativos disponíveis nos sistemas computadorizados. Hoje, o sistema de distribuição global distribui uma ampla gama de produtos de viagem, voos regulares ou charter, hotéis e outras formas de alojamento, o aluguer de automóveis, pacotes de férias e feriados, né, cruzeiros, iates, excursões, serviços de animação, bilhetes de teatro para cinema e tantos outros serviços disponíveis nos sistemas. Constituem aquilo que se chama one-stop shop ou uma loja que se encontra na primeira esquina, né? Pontos de paragem que funcionam como uma loja para comprar diversas informações de acordo com as necessidades de reserva de um agente de viagens. Aqui estão alguns GDS disponíveis no mercado, né? E as respectivas companhias aéreas que usam esses GDS, como é o caso do Amadeus, como é o caso de Galileu, da Sabre Travel City e do Waltzman. Portanto, e aqui à direita temos as diferentes companhias aéreas que usam esses serviços, esses sistemas de distribuição global. Participantes do sistema de distribuição global. No sistema de distribuição global, nós encontramos os fornecedores, encontramos sistemas eletrônicos e encontramos os agentes intermediários. Portanto, os fornecedores que são aqueles que constam na cadeia de distribuição turística, os sistemas eletrônicos que permitem o acesso ao serviço do fornecedor, enquanto que o agente intermediário age diretamente em conexão com o cliente. Mas será que se já existem os GDS e a internet, será que ainda existem os CRS? Claro que ainda existem. Até agora, estas centrais ou estes sistemas vêm funcionando de forma independente e pertencem, em muitos casos, a cadeias empresariais de hotéis e outros provedores de serviços para a satisfação das necessidades dos clientes. Em grande maioria dos casos, os sistemas de reserva computadorizados se tratam de um serviço complementar devido ao hábito de muitos usuários, as agências de viagens e turistas, de contactar diretamente com o produtor ou provedor. Então, os CRS criam esse canal para garantir que o consumidor possa contactar diretamente ao provedor, sem precisar de usar um GDS ou sem precisar de usar a própria internet. Quais são, então, as vantagens dos sistemas de distribuição eletrônica para os fornecedores? A primeira vantagem é
é que os sistemas de distribuição eletrônica asseguram o pagamento aos produtores. A segunda, fornece informações de gestão. A terceira, possibilitam alterações de última hora, por exemplo, quando há um imprevisto que obriga um turista de não viajar nesse dia. Permitem aumentar a produtividade e a eficiência da distribuição, reduzindo os custos. Seguem rigorosos códigos de conduta que possam garantir uma concorrência leal. Há um tratamento automático de dossiês de passageiros e comunicação entre companhias aéreas por computador para garantir que alguém, por exemplo, que está atrasado na chegada de um voo, num ponto de conexão, para entrar num outro avião para fazer ligação, possa-se fazer essas alterações e garantir que o passageiro não saia prejudicado. Portanto, o canal tradicional da distribuição, antes do aparecimento da internet, com os sistemas de distribuição eletrônica, os CRS e GDS, tem estas características. Portanto, temos os provedores, que cada provedor tem o seu CRS, e esses CRS estão ligados aos GDS, né, através do interface, né, que garante a comunicação entre os CRS e os GDS. Né? E os intermediários, neste caso os operadores turísticos e agências de viagens, acedem ao GDS para poderem estabelecer a comunicação com os provedores de serviços e poderem garantir a reserva ou a compra de um serviço ou de um produto para o consumidor final. Portanto, esta que é a interação tradicional usando os CRS e GDS. Analisando, o canal de distribuição tradicional inclui o produtor, o sistema e os intermediários. Os produtores que dispõem do seu próprio CRS, disponibiliza o seu produto para a reserva. Os sistemas que permitem que os operadores tenham acesso à informação do produtor. O mesmo processa e reserva e distribui a informação, enquanto que os intermediários fazem a gestão da transação da viagem em nome dos seus clientes. Reformulando o canal de distribuição tradicional, encontramos um outro cenário, não é? Com a retirada dos CRS e GDS e o aparecimento da internet. O que acontece é que as companhias aéreas, as rental cars, os hotéis ou provedores de serviços que satisfazem as necessidades dos turistas, né, colocam as suas informações na internet, usando os seus próprios websites, e assim estabelece-se uma comunicação também através da internet ou de plataformas diretas com o consumidor. Analisando, hoje com a internet, os fornecedores desenvolvem os seus próprios websites, ultrapassam os CRS e os GDS, ultrapassam assim os papéis dos intermediários, das agências de viagens de turismo. Estabelecem ligação de venda direta com os seus consumidores. Conclusão: o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação abre espaço para o fenômeno de desintermediação, que se observa nas agências de viagens. A intermediação tradicional não vai desaparecer com o aparecimento da desintermediação. Portanto, não vai desaparecer em massa, como se pode pensar ou pode se esperar. Apenas os intermediários incapazes de acompanhar e adaptar-se ao novo desenvolvimento das tecnologias de informação e aqueles que não conseguem integrar-se nesta evolução do sistema de distribuição turística é que vão ficar afetados. Há uma tendência de reestruturação dos intermediários para competirem no mercado.
Portanto, o aparecimento das novas tecnologias de informação obriga todos os membros da cadeia de distribuição a se reinventarem, principalmente os intermediários. Surgem agências de viagens eletrônicas, o que significa que já não é necessário apenas ter um balcão, uma loja chamada agência de viagem. É possível alguém ter uma agência de viagem ambulante que usa as suas ferramentas eletrônicas para fazer reservas para as pessoas. Notas finais. Questão 1. Será que o papel das agências de viagem do tempo de Thomas Cook mudou diante o comércio eletrônico? É para refletir sobre essa questão. A resposta é que os produtores ou provedores de serviços para a satisfação das necessidades dos clientes, sobretudo as companhias aéreas, forçam as agências de viagens a redefinirem-se e a redefinirem os seus papéis dentro da cadeia de distribuição, trazendo novos modelos de negócio. A questão 2, para a reflexão: é possível uma empresa competir no setor do turismo sem recurso aos canais de distribuição eletrônica? Esta pergunta é profunda e precisa de muita reflexão da parte do estudante, e para garantir essa reflexão, o estudante vai ter que recorrer a esta bibliografia, não é? Para ler e entender muito mais sobre o sistema de distribuição eletrônica. Principalmente a Branja e Ramos, portanto 3 e 4, estes poderão fornecer informação adicional para uma compreensão ampla e poder tirar uma conclusão em relação à pergunta 2. Muito obrigado. Em caso de dúvidas, já sabe, estes são os canais utilizados para canalizar as dúvidas, observações ou comentários. E obrigado, até a próxima aula.